Pronto, então vamos fazer aqui o delete, certo? É, o que a gente vai fazer? Vamos fazer novamente no nosso controller. Vamos criar aqui um método que nós vamos chamar de delete. Delete to do. A lógica é a mesma. Então, em vez de HTTP get, é um HTTP delete. O nosso endereço, né, nosso route para ele vai ser igual o que a gente já fez até agora, vai ser to do barra, e aqui vamos abrir chavetas e dizer que o utilizador tem que passar um parâmetro. Porque se o utilizador não passar um parâmetro, a gente não vai saber qual é o objeto que nós precisamos apagar na nossa base de dados. Então aqui vai ser, o nome do objeto vai ser, do objeto não, do parâmetro vai ser ID. Public, e aqui o que nós podemos passar? A gente pode passar uma resposta só, true ou false, por exemplo, vou colocar um booleano, que é a resposta que nós vamos entregar. Ou seja, se apagou é true, se não apagou é false, certo? E aqui vai ser delete to do. Abrimos e fechamos parênteses, int id, e o id tem que ser exatamente igual ao que está escrito aqui. Se for minúsculo é minúsculo, se for maiúsculo é maiúsculo. Mas assim, por padrão a gente não coloca parâmetros com letra maiúscula. E aí, malta, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, eu vou copiar essa listazinha que a gente criou aqui em cima, só para a gente ter um modelo, certo? De dados para poder apagar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou copiar tudo isso, só para a gente ter dados lá dentro para a gente conseguir apagar. Então, a gente vai ter esse, eu vou apagar o A, que não tem necessidade, vocês já entenderam o que é que eu explicava aqui. Eu vou ter só o B, o C, o B eu não vou querer também, porque eu não quero colocar formação que não seja válida. E eu só vou colocar aqui, por exemplo, os itens C e D, que eu vou incluir na minha lista. E aqui eu vou processar o return. Então, o que, é que a gente vai fazer? O utilizador vai passar um ID. Só por para fins didáticos, a gente vai ter dois itens, o 1 e o 2. Então, o utilizador tem que passar aqui ou o número 1 ou o número 2. Para esse caso, tá bem? Para o caso que nós estamos trabalhando aqui nessa lista pequena. Imagine depois que a gente vai fazer isso para uma base de dados. Então, como eu estou dizendo, a gente está criando uma lista com dois itens somente para a gente testar a viabilidade do delete. Então, ele tem que passar aqui, repito, no endereço to do, o valor 1 ou 2. Se o valor for diferente de 1 ou 2, certo? Então, ele não vai encontrar o item na lista e não vai conseguir apagar, certo? Uma coisa também que é importante, esse item ele não pode ser nulo, nem pode ser zero. Então, por exemplo, vamos fazer uma condição aqui. If id for menor que 1, exatamente, menor que 1, porque a gente não tem itens negativos na nossa base de dados, a gente vai fazer um return false. Significa dizer o seguinte, olha, o true eu apaguei, certo? O false não conseguiu apagar se ele recebe esse retorno na mensagem. Então, já de cara, veio um número menor que 1, ou seja, 0, menos 1, qualquer coisa, ele vai deletar. Depois, se o número não for, né? Se o número não for menor que 1, for maior que 1, né? Até o 2, ou se encontrar na lista, ele vai dar um retorno. Então, agora vamos fazer o seguinte. If, certo? A nossa lista, to-do list, ponto, n. Agora, o que, é que eu estou fazendo aqui nesse to-do list n? Eu estou checando se a lista tem algum valor, e agora eu vou colocar uma condição. Se ele tiver algum valor em que qualquer um deles, então eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu to-do, que é de letra T, ele tenha, certo? Um id, ponto, igual, ponto não, igual ao id que vem por parâmetro, ele vai retornar, certo? Então, o que, é que eu estou fazendo aqui? Vou repetir. O utilizador tem aqui um endpoint que ele vai chamar. Então, vai chamar lá o nosso base barra todo e vai passar um ID. Depois dessa barra todo barra ID.
Se for menor que 1, o 0 já vai retornar false, porque não é menor que 1, independente 0 ou menos 1, qualquer coisa, vai retornar false porque não existe na nossa base de dados valores negativos, nem menores que 1, nem pode ser 0. Se o valor é maior que 1 e está dentro da lista, né? Maior ou igual, né? Porque ele pode ser 1. Maior ou igual a 1 e está dentro da lista, a gente pode dizer assim que ele vai, se ele encontrou, ele vai retornar true, porque eu não estou apagando para já. Eu poderia vir aqui e apagar. Por exemplo, eu vou fazer aqui ó, a simulação de apagar. Certo? Então, vamos fazer aqui to-do list, ponto, remove. Deixa eu ver se vai ser. Aí eu vou colocar aqui o to-do list, ponto, first ou default, ponto, em que o meu t seja t id ponto igual a id. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Não quero fazer isso não. Ok. Não quero só isso. Vou fazer assim, certo? Ctrl X. Vou fazer um var to remove. Vou colocar só to é igual a isso. If to is not null, ele vai apagar, vai remover esse to aqui. Vou copiar, Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós vamos checar se o to está na lista. A partir desse ID. Se encontrarmos ele, nós vamos apagar. Isso aqui é uma simulação de apagar, porque depois, quando a lista entrar novamente, ele vai criar esses itens novamente. Então, se ele encontra, ele vai apagar, vai remover, certo? Vamos fazer isso aqui. Abrir chavetas. Colocar essa listazinha aqui, ó. E vai retornar true. Ou seja, ele achou o item lá dentro, certo? Não veio nulo, e ele vai remover o item. E vai dar um retorno para dizer assim, ó, ok, é verdade que eu removi. Por defeito, se ele não entrar nesse if e não entrar aqui e não apagar, a gente tem que dar uma resposta, que é o return false. Então, por defeito, o nosso método vai retornar false, ou seja, se houver qualquer tipo de problema na hora de tentar apagar os dados, ele vai dizer que não apagou e vai dar um retorno falso, return false. Por outro lado, se tudo correr bem, ele encontrou o item na lista com esse ID que nós estamos passando no parâmetro, ele vai procurar lá na lista, vai pegar esse item, guardar na variável. Se essa variável realmente for nula, não nula, se ela for válida, ele vai remover da lista. Se ele remover da lista, ele vai retornar como true, dizendo que o item foi apagado. Então vamos agora visualizar isso na nossa aplicação. Pronto, a aplicação já está aqui, o endpoint já está aberto. Então, aqui agora a gente tem os nossos to-dos de novo, ó, na lista de to-dos, certo? Agora eu vou passar aqui, ó, vamos ver lá, é o to-do barra ID. Então, to-do barra, vou passar aqui -1. O que é que tem que retornar aqui? Não enviou qualquer dado, deixa eu ver. Não aceitou. Vamos colocar 0. Não responde. Deixa eu ver aqui. Está dizendo que não responde. Vamos colocar aqui 1. Deixa eu ver aqui. Ah, já sei, malta, porque aqui não vamos conseguir. Perdão.
No browser, a gente não consegue simular get. Get não, delete. A gente só consegue simular get. Então, eu vou usar o... Aqui eu vou usar o Postman. Deixa eu ver se eu consigo usar Postman. Tá aqui o Postman, certo? E como é que eu uso o Postman? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Como é que eu uso o Postman? O Postman é uma aplicação que ajuda a gente a testar APIs. Então, eu posso carregar aqui no mais e ele vai abrir uma tab nova. Então, eu tenho na tab, eu posso usar get, put, update, delete, etc. O get eu consigo simular no browser, o put, o delete não. Então, eu vou dar um exemplo aqui do delete. Eu vou usar o delete, vou colocar lá o endereço, meu endereço, que é esse aqui, o localhost. Nós temos rodando isso na nossa aplicação. To do, vou colocar agora o -1. E vou fazer um send. Ele diz que não houve resposta. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um 1. Não pôde não respondeu. Deixa eu ver o que é que tá, se tem algum problema aqui na aplicação. Ok. Tá bem. To-dos. To-do. 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 Item. To-do ID. Aparentemente tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Não precisa de authorizations, parâmetros. Local rest. Deixa eu ver aqui o to-dos com get. Socket hand up. Ok. Eu acho que estava faltando aqui a qualquer coisa. Então, isso aqui, ó, o status ok. Vamos ver o to-do com delete. Acho que estava faltando HTTPS. To-do barra 0. Vejam aqui, ó, entrou agora no meu endpoint. Ele disse que o ID foi 0, ele tem que retornar aqui, ó, esse valor false. Vou parar aqui o breakpoint. Vejam lá, ó, o valor que ele retornou foi um valor false. A gente pode retornar outras coisas. Então, por exemplo, eu posso retornar um I. Eu vou mostrar a vocês outros tipos de retorno que nós podemos dar na API. Então, aqui ele retornou false porque não encontra. Então, vamos colocar aqui -1. Tem que dar false também porque não existe -1 lá. Vamos colocar 1. Existe o item 1, tem que dar true aqui. Esse valor tem que aparecer como true. Então, vamos lá, send true, tá vendo? E vou colocar o 2, também tem que dar true. Foi lá true, se eu colocar o 3, true também. Vou só fazer colocar um breakpoint aqui para a gente visualizar. Com o número 1, foi. Entrou aqui, ó. Não é menor que 1, é maior que 1, porque na verdade é igual a 1, vai avançar. Então ele vai adicionar o primeiro tudo à lista, vai adicionar o segundo tudo à lista. Vejam lá, a lista tem 2 itens agora. O 1 e o 2. E agora a gente vai entrar aqui no nosso to-do. Ele vê aqui, ó, o to-do. Encontrou o to-do que tem o ID igual a esse aqui, tem que encontrar, né? Que é aquele to-do que a gente tinha adicionado, esse aqui, ó. E agora, ele tem que adicionar, remover esse tudo da lista. Vejam que a lista agora só tem um item, que é o 2. O 1 foi removido com essa ação aqui. E agora eu vou avançar e ele tem que retornar o true, como foi o fato aqui. Eu vou parar a gravação